Olá, eu sou Silvio Vivoni, sou cirurgião bucomaxilo e vou falar um pouquinho agora sobre a DTM. A DTM é a disfunção da articulação. É um termo que acaba sendo bem genérico, falando de tudo que engloba as alterações que a gente pode ter dentro da articulação temporomandibular, que é a articulação que compõe a abertura, fechamento de boca, essa articulação aqui da lateral da cabeça, da mandíbula. São várias as alterações possíveis que nós temos na articulação. Nós temos algumas alterações que são chamadas de alterações intracapsulares, que são quando ocorrem dentro da própria articulação, e a gente tem algumas alterações extracapsulares, que são algumas alterações que envolvem os músculos da mastigação. No geral, o que a gente tem? Pacientes com muita queixa de dor de cabeça, queixas de zumbido, queixa de estalos ao abrir a boca, travamento para tentar abrir a boca, travamento para fechar a boca, luxação da mandíbula quando abre a boca, que é o que quando as pessoas procuram a gente falam: ah, eu tenho risco do meu queixo cair, que é aqueles casos que a pessoa fica com a boca aberta e não consegue fechar. Então a gente tem uma gama grande de alterações dentro da articulação que a gente tem que separar caso a caso. Então, quando muitas das vezes os pacientes perguntam pra gente qual o tratamento que vocês oferecem, qual o tratamento que você tem para o meu problema, inicialmente eu não posso pensar num tratamento genérico para DTM. Eu tenho que conseguir fazer com esse paciente um diagnóstico. O diagnóstico ele começa totalmente clínico. O que é isso? O paciente está comigo e a gente colocar a mão no paciente, palpar o paciente, sentir o paciente e entender o que está acontecendo. Quais são essas alterações que ele tem? Quando ele abre a boca, ele tem estalos? Quando ele abre a boca, a gente sente, colocando o dedo, uma crepitação. A crepitação vai lembrar aquele barulho de areia dentro do ouvido. A maior queixa é essa. Parece que eu tenho areia dentro da minha articulação. Quando eu movimento a boca, eu sinto um barulhinho de areia. Então são algumas coisinhas que a gente tem que ir sentindo, pegando com o paciente, conversando com o paciente para entender o que é o caso dele e quais são as alterações que esse paciente tem. Sabendo dessas alterações no exame clínico, qual o próximo passo? Quando necessário, solicitar exames. Que exame que eu acabo solicitando? Exames de imagem para eu conseguir olhar dentro da articulação. Esses exames podem ser raio-x, tomografia, ressonância magnética. Numa tomografia, eu vou estar buscando a parte óssea, saber se eu tenho algum desgaste ósseo, se eu tenho alguma alteração dessa articulação, se eu tenho algum processo degenerativo dela. Quando eu penso em exames como a ressonância magnética, eu vou estar focado numa parte de estruturas moles dessa articulação. Então, nós vamos ver como que está o disco, o posicionamento do disco, se o disco está deslocado, se o disco está em posição, como que ele está em posição. Então, eu junto tudo que eu tenho de informação do paciente e aí eu monto um plano de tratamento para ele. Tenho que observar quais são as queixas dele e o que a gente tem para oferecer para suprir essas queixas. Um paciente com uma queixa grande de dor de cabeça, começa a conversar com o paciente, a gente descobre que ele tem um bruxismo ativo noturno, então quando ele vai dormir, acaba tendo esse bruxismo ativo. Nós vemos no paciente todas as incisais dos dentes, incisal, aquelas pontinhas do dente, então a ponta do canino, a ponta dos dentes, todas desgastadas, me mostra que ele tem um bruxismo ativo. Ou então ele me conta: ah, minha esposa me fala que eu bato os dentes à noite, eu passo a noite inteira rangendo os dentes. Então são alguns pontos que vão chamar a atenção para a gente conseguir começar a fazer um diagnóstico dele. Com esse diagnóstico que a gente vai começar a pensar qual o possível tratamento. Então, num caso onde eu tenho um bruxismo ativo, uma dor de cabeça grande de um paciente, então ele tem bastante sensação de dor de cabeça, tem uma sensação de fadiga, um cansaço na musculatura, ele vai mastigar, ele vai falar, ele sente o rosto cansado, ele sente bem alterado. Nesses casos, normalmente a gente indica um tratamento com placa miorrelaxante. É um tratamento onde a gente usa um aparelhinho, uma placa apoiada nos dentes superiores geralmente, onde eu devolvo uma altura
que eu preciso para esses dentes não ficarem encostados, para não ficar em oclusão. Com isso eu tenho uma grande melhora dessa sintomatologia do paciente, ele tem uma melhora das dores do paciente, um conforto grande para esse paciente. Alguns outros casos eu tenho problemas dentro da articulação. Então eu tenho a cabeça da mandíbula, que é esse osso aqui, tenho a fossa articular e interposição de um osso com outro a gente tem um disco articular, um pedaço de cartilagem. Esse disco articular ele pode estar deslocado e ele estando deslocado ele pode estar causando os estalos ou ele pode estar causando o travamento. Então o paciente conta que vai abrir a boca, sente muita dor e não consegue abrir a boca, tem uma limitação de abertura. São algumas das vezes que eu preciso indicar alguns casos cirúrgicos. Esses casos cirúrgicos, a gente tem uma gama de procedimentos diferentes para se fazer, possíveis de se fazer, com resultados bons para cada diagnóstico. Nós temos alguns procedimentos cirúrgicos, como uma artroscopia de ATM, que é um procedimento onde nós entramos na articulação com um fio de ótica, faz um furinho de agulha, entra com esse fio de ótica, com uma ótica dentro da agulha, navega por dentro da articulação, remove as aderências, solta esse disco para ele poder movimentar de novo. Tem alguns casinhos que tem alguma sinovite, tem alguns pontos de inflamação, então eu consigo estar cauterizando algumas áreas, consigo infiltrar medicação em determinadas áreas e eu tenho uma melhora dessa articulação. Pensando muito mais por um lado leigo, seria uma lubrificação dessa articulação. Você faz uma lavagem dessa articulação e lubrifica ela de novo. Eu tenho uma melhora pontual nessa articulação, então eu consigo ter uma evolução boa desses casos. A grande maioria está sempre associada com o uso de placa miorrelaxante. Tem alguns tratamentos clínicos que nós fazemos em consultório que eu associo a algumas terapias. Então eu faço uso de placa miorrelaxante, faço uso de eletroterapia, faço uso de laser, termoterapia e algumas vezes entro com algumas medicações para acompanhar esse paciente. Então isso mostra pra gente, com uma vivência que a gente tem de estar atendendo esses pacientes, estar acompanhando esses pacientes, que traz um resultado excelente na qualidade de vida, na questão de dor, enquanto que esse paciente evolui bem após o tratamento. Siga nas redes sociais, fique por dentro dos assuntos, porque aqui nós podemos te ajudar.